Nessa aula vamos fazer alguns ajustes no sistema seguindo a regra de negócio. Para vocês entenderem, eu preciso passar a regra de negócio para vocês. Então esse sistema eu vou adaptar para uma biblioteca, onde eu tenho um administrador, que é o usuário master, e ele é onde vai conseguir cadastrar os seus funcionários para ter acesso ao sistema. E além disso, eu tenho que cuidar de algumas regras. Por exemplo, se eu fizer um empréstimo, eu não posso emprestar um livro que foi já emprestado, a não ser que esse livro já tenha sido entregue. Então eu tenho que cuidar de algumas lógicas dessas. E é claro também colocar a autorização nos métodos, mas isso é melhor deixar por último, para eu ter mais liberdade em testar a minha aplicação sem ter que fazer o login. Bom, então vamos ajustar aqui o de empréstimo. Aqui no incluir eu passo a informação do ID do livro. Eu posso criar um método dentro aqui do meu serviço, passando nesse método como parâmetro o ID desse livro. Então eu verifico, se ele tiver com estado de emprestado, ou seja, se ainda não foi entregue, eu não posso criar um novo empréstimo. Então vou acessar aqui o meu serviço, empréstimo service. Vou criar aqui um novo método. Primeiro eu vou criar aqui na interface. Vou criar aqui um novo método. Eu vou chamar esse novo método de verifica disponibilidade. E aqui eu passo o ID do livro. Esse método aqui ele vai ser async. Vou só colocar aqui no final que ele é async. E ele vai me retornar um boolean, true ou false, se está disponível ou não para ser emprestado. Feito isso, eu já posso fechar a minha interface. Agora sim, eu vou entrar aqui no meu empréstimo service. Vou fazer aqui a implementação. Ele vai implementar a interface somente o verificar disponibilidade async. Beleza, já importei aqui o meu método. Agora eu preciso criar um método para verificar a disponibilidade lá no meu repositório. Então vou acessar aqui o repositório, na verdade a interface do repositório primeiro. Vou criar um método semelhante. Ele vai ser do tipo task. Ele vai retornar um boolean. E como parâmetro, eu vou receber o ID do livro. Então ele vai ser do tipo int id livro. Vou retornar aqui para o meu repositório de empréstimo. Aí aqui eu vou fazer a implementação da interface, igual que eu fiz no meu serviço. Bom, então aqui no repositório eu tenho acesso ao contexto. Então vou utilizar aqui o context.empréstimo. Eu vou fazer aqui uma consulta. Eu vou verificar se existe um empréstimo com esse livro que esteja na situação não entregue. Que se existe um empréstimo com a situação não entregue, significa que o livro ainda não foi entregue, então eu não posso emprestar esse livro. Se for esse caso, eu tenho que retornar false. Então aqui em empréstimo, where, eu vou colocar aqui o ID do livro, se for igual ao ID do livro, que eu estou passando como parâmetro, e entregue for false. Bom, se essa consulta retornar qualquer item, então eu posso colocar aqui um n async. O n async ele verifica se tem algum item retornado, então ele vai retornar true. Caso contrário, ele retorna false. Então, se existir essa condição, eu vou retornar false aqui para o meu método. Então, eu vou jogar esse valor em uma variável. Eu vou chamar de existe empréstimo. Eu vou passar esse where aqui para baixo para eu conseguir enxergar. Então, se existe algum empréstimo com essa condição, eu tenho que retornar false. Então, é o existe empréstimo, só que o inverso. Então, eu coloco um ponto de exclamação. Bom, aqui eu tenho que colocar um await. Agora sim, ele vai retornar um boolean. E aqui eu retorno o valor existe empréstimo, só que invertido. Beleza, então aqui o nosso método já está pronto. Eu posso utilizar agora no serviço. Vou fechar aqui o empréstimo repository. Aí agora aqui no meu empréstimo service, eu vou chamar o método que eu acabei de criar no repositório. Então eu vou chamar aqui o repository, verifica a disponibilidade e eu passo o ID do livro. Vou criar aqui uma variável, vou chamar aqui de disponível, await. Então ele vai me retornar se está disponível ou não. Se retornar true, quer dizer que está disponível esse livro. Caso contrário, eu vou retornar false. Então aqui eu retorno. Eu posso até retornar direto, né? Nem preciso criar uma variável. Então eu vou colocar aqui um return.
e eu retorno já o resultado do verifica disponibilidade. Feito isso, agora eu posso utilizar esse método lá no meu controller. Então aqui em empréstimo controller. Então, antes de tudo, eu vou utilizar aqui o meu serviço empréstimo service, verifica disponibilidade. Eu vou passar aqui o empréstimo postdto.id livro. Agora sim eu vou criar a variável disponível. Vai receber true ou false, dependendo aqui da disponibilidade. Vou verificar agora com um if. Se não estiver disponível, eu vou retornar um bad request e eu vou passar a mensagem para o usuário. O livro não está disponível para empréstimo. Se não, caso contrário, ele segue o fluxo normalmente. Então vamos executar a aplicação, vamos testar essa funcionalidade. Bom, então eu vou ver aqui os livros disponíveis. Vamos executar. Bom, eu lembro que eu só tinha cadastrado esse livro. Vamos ver aqui um cliente. Vamos dar uma olhada aqui no cliente. Eu vou consultar a lista de clientes. Vamos dar uma olhada. Então só tenho também um cliente. E agora vamos dar uma olhada no empréstimo. Vamos ver os empréstimos que eu já fiz. Dar uma olhada aqui, executar. Então eu tenho um empréstimo. Perceba que ele já está aqui como entregue. Então se eu fizer um empréstimo do livro 2, ele vai permitir. Vamos ver se ele realmente vai permitir. Eu vou criar um novo empréstimo. Vamos criar aqui um post. Então aqui o ID do cliente vai ser o 1002. O ID do livro vai ser 2. E a data da entrega eu vou colocar aqui para o dia... Vou deixar aqui para o dia 12 mesmo. Só vou apagar o tempo aqui que não importa muito. Vamos executar. Empréstimo incluído com sucesso. Vamos dar uma olhada aqui na lista de empréstimos. Beleza, então eu já tenho aqui um empréstimo realizado. Então eu tenho aqui os dados do cliente e o livro que ele pegou emprestado. Perceba que é o livro 2, tá vendo? E ele ainda não foi entregue, tá false. Vamos tentar emprestar esse livro que ainda não foi entregue. Então vou vir aqui no post. Já está até aqui preenchido. Vamos tentar executar com o livro 2. Olha só a mensagem que eu recebi. Recebi um erro 400, que é um bad request. Ele me retorna a seguinte mensagem: o livro não está disponível para empréstimo. Agora, se o cliente devolver, o usuário ele vai ter que atualizar. Então, para isso, eu vou passar um put aqui do empréstimo. Vou atualizar aqui o empréstimo de ID4, que foi o que eu acabei de criar. Se a gente dar uma olhada aqui, vou consultar o empréstimo de ID4. Perceba que entregue está false. Foi exatamente o livro 2 que eu emprestei. Então eu vou atualizar. A data da entrega eu vou manter dia 12. E a única coisa que eu vou alterar é que ele já foi entregue. Vou deixar aqui como true. Então eu vou executar. Empréstimo alterado com sucesso. Então se eu dar uma olhada aqui de novo, o meu empréstimo de ID4, o status está entregue. Está aqui como true. Se eu tentar fazer um novo empréstimo com esse livro, vamos vir aqui em post. Antes ele deu esse erro aqui, o livro não está disponível para empréstimo. Só que agora, como ele já entregou o livro, vamos testar. Vou emprestar o livro 2. Agora sim ele permitiu, empréstimo incluído com sucesso. Então a nossa lógica está funcionando. Se eu tenho um livro que ainda não foi devolvido, significa que eu não consigo emprestar esse livro para outra pessoa. O livro não está na biblioteca. Bom, então agora vamos dar uma olhada na lógica do administrador. Então o administrador ele vai ser responsável por cadastrar novos usuários que vai ter acesso ao sistema. Então eu tenho que fazer aqui uma alteração no meu usuário controller. Isso porque eu estou permitindo que qualquer um que chegue aqui no sistema faça um cadastro e tenha acesso ao sistema. Só que antes disso, antes de definir essa lógica, eu tenho que definir como que o meu usuário vai ser um administrador. Então eu vou definir como administrador o dono da biblioteca. Então eu posso considerar que o primeiro cadastro que o meu sistema tiver de usuário, ele vai ser o administrador. E com isso, somente esse usuário
vai conseguir cadastrar outros usuários no sistema. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, vou criar um novo método lá no meu serviço e no repositório, só que agora no repositório de usuário. Então eu vou vir aqui em Application, vou acessar a interface de cliente service, vou criar aqui um novo método, ele vai ser um async. Esse método vai verificar se existe algum usuário cadastrado. Então vou colocar o nome de existe usuário cadastrado. Vai ser async, ele não vai passar nenhum parâmetro. E aqui ele vai retornar um boolean, que é true ou false, se existe ou não existe. Vou criar esse método parecido, só que lá no meu repositório. Então vou acessar o meu repositório de usuário. Aqui eu errei, eu acabei acessando de cliente, só que é de usuário, né? Então vou recortar daqui, vou acessar aqui a interface, na verdade, de usuário service. Vamos colar aqui. Beleza, existe usuário cadastrado async, vai ser do tipo boolean. Agora sim eu vou lá no repositório de usuário, aqui no infradata, repositories, usuário repositório. Eu vou, na verdade, vou acessar a interface primeiro, colocar esse método existe usuário cadastrado async. Agora sim, eu vou fazer a implementação no repositório e no novo método aqui do repositório eu vou colocar a lógica. Vou usar aqui o meu contexto, então context.usuário. Eu vou verificar se tem algum usuário cadastrado. Então eu utilizo aqui o nAsync. Se ele me retornar true, quer dizer que existe algum usuário cadastrado. Se ele retornar false, não existe nenhum usuário cadastrado no sistema. Então vou retornar com return await. Lembrando aqui que não pode esquecer do async no método. Beleza, fazendo isso, eu verifico se existe ou não um usuário cadastrado, pelo menos um. Posso fechar o usuário repository. A interface do usuário service também, já criei aqui o existe usuário cadastrado. Agora sim, eu vou entrar no meu serviço de usuário. Vou vir aqui em Application Service, Usuário Service. Vou implementar o novo método. E aqui eu vou usar o novo método lá do meu repositório. Então, repository.existe usuário cadastrado. Eu já vou fazer até um retorno diretamente. Return await, repository, existe usuário cadastrado async. Lembrando de colocar o async aqui, como eu falei anteriormente. Feito isso, podemos utilizar esse método lá na minha controller. Então aqui em usuário controller, ao incluir um novo usuário, eu vou fazer essa verificação. Bom, então aqui, seguindo aqui a lógica do incluir, ele vai verificar se está nulo, senão ele retorna um bad request. Verifica se o e-mail existe. Beleza, então se o e-mail não existe, eu já posso passar por aqui. E por fim, ele faz a inclusão. Só que antes de fazer a inclusão, eu vou verificar se é o primeiro cadastro de usuário no sistema. Então, vou colocar aqui um if. Vou colocar aqui uma variável também. Vou colocar existe usuário sistema. Vou chamar aqui o service de usuário. Ponto, verifica. Na verdade existe usuário cadastrado. Esse daqui é um método async, então tem que colocar aqui um await. Ele vai me retornar um boolean. Então se não existe, vou colocar aqui uma exclamação. Se não existe um usuário cadastrado no sistema, eu vou definir esse novo usuário que eu estou cadastrando como administrador. Então vou definir aqui isAdmin. Vou colocar como true. Então, o primeiro usuário cadastrado, ele vai ser um administrador. Perceba que aqui em usuário DTO, eu tenho as informações que ele envia do usuário, só que aqui um isAdmin, eu tenho aqui um JSON ignore, porque não é o usuário que vai definir se é administrador ou não. Então, o próprio sistema ele vai verificar se é o primeiro cadastro no sistema de usuário. Se for, ele vai definir o usuário como administrador. E depois disso, somente o administrador pode incluir novos usuários. Mas primeiro vamos deixar aqui em aberto, só para a gente fazer um teste. Eu vou executar aqui a aplicação. Vamos descendo aqui, agora em usuário, aqui no incluir, no register, no post. Vamos passar aqui um nome, vou colocar aqui o nome,
colocar Vinícius, colocar aqui um e-mail teste@teste1.com e aqui uma senha. Vou colocar aqui password. Vamos executar. Beleza, ele cadastrou, ele retornou até o token de autenticação. Vamos dar uma olhada lá no banco se ele definiu esse novo cadastro como administrador ou não. Bom, vou acessar aqui a tabela de usuário. Vamos dar uma olhada aqui. Perceba que eu tenho aqui o usuário Vinícius também, né? Porque eu já tinha anteriormente um Vinícius. Só que agora eu coloquei o e-mail como final teste1.com. E olha só, ele definiu como false. O isadmin false. Só que agora, se eu deletar todos os usuários, vamos fazer aqui um delete. Vou criar aqui uma nova consulta. Vou fazer aqui um delete from usuário para deletar todos os usuários. Olha só, ele deletou os 2 usuários que existiam. Então agora se eu fizer aqui um select from usuário, ele não vai encontrar nenhum. Vamos tentar cadastrar de novo esse mesmo usuário. Vamos ver se ele vai definir como administrador. Vamos executar. Cadastrou, retornou o token. Vamos selecionar aqui a tabela de usuário. Cadastrou. E olha só, ele definiu como administrador. Isadmin true. Agora, se eu voltar aqui e cadastrar um novo usuário, vou alterar somente aqui o e-mail. Vou alterar aqui o nome também. Vamos cadastrar o usuário José. Cadastrei. Voltando aqui e selecionando. Agora eu tenho o usuário José. Só que como ele não foi o primeiro usuário, já existia um usuário anterior cadastrado, ele não é um administrador. Então a lógica está funcionando. O sistema verifica se tem algum usuário cadastrado. Se não tiver, ele define como isadmin. Se já tem algum usuário cadastrado, ele define como não administrador. Então isadmin ele deixa falso. Bom, agora para permitir que somente o administrador inclua novos usuários no sistema, eu não posso fazer dessa forma aqui. Authorize. Isso porque, fazendo isso, se o sistema for utilizado pela primeira vez, o usuário ele não vai conseguir executar o incluir, porque ele não vai ter autorização. Como é o primeiro cadastro, eu preciso que tenha algum usuário cadastrado anteriormente para ter acesso ao incluir. Então, o authorize não vai servir. Bom, agora descendo um pouco mais aqui no método incluir, eu tenho aqui o teste, existe usuário sistema. Caso não exista nenhum usuário, ele define o usuário que está sendo cadastrado como true. Agora, caso contrário, caso exista algum usuário, eu vou verificar se o usuário está logado. Para isso, eu posso verificar se existe alguma claim no usuário. Porque se existe alguma claim, como eu faço o login e ele verifica a assinatura junto com a claim no meu JWT, no meu token, se existe, significa que o usuário está autenticado. Então, vou criar aqui um if. Aqui dentro do else, caso exista já algum usuário cadastrado, vou verificar se ele fez o login. Então, eu verifico se existe alguma claim. Então, if user find first, eu vou procurar o ID. Se for nulo, se não existir, significa que o usuário não está autenticado, porque o ID é uma das informações que eu coloco logo quando o usuário faz a autenticação. Então, se não existe, eu vou retornar um não autorizado. Agora, se existe, eu vou seguir o fluxo normalmente, ainda dentro do else. Eu vou criar aqui uma variável para recuperar o ID. User ID é igual a user.getID. E agora eu seleciono o usuário. Vou criar a variável user, await. Vou acessar aqui o meu serviço de usuário. Selecionar. E eu passo meu user ID. Agora eu verifico se o usuário isadmin, ou melhor, se o usuário não for admin, eu retorno um não autorizado. Eu vou passar aqui a seguinte mensagem: você não tem permissão para incluir novos usuários. Beleza, então essa é a lógica na situação que existe já um usuário cadastrado. Se já existe, ele para executar o register, que é o incluir, ele tem que estar autenticado
ele tem que ser administrador. Feito isso, vamos executar e testar. Bom, então aqui em usuário, vamos criar aqui um novo registro. Lembrando que eu já tenho registros de usuário. Perceba que eu tenho 3 usuários cadastrados. Esse último aqui eu não mostrei, mas eu cadastrei mais um. Perceba que somente o primeiro que é administrador, como nós configuramos. Então, se já existe um administrador, significa que só o administrador pode incluir um novo usuário. Mas mesmo assim, vamos tentar sem fazer o login como administrador. Vou colocar aqui um nome, aqui Jonas. Vou colocar um e-mail, jonas@teste.com e uma senha. Vamos executar. Bom, ele me retornou aqui 401, que é não autorizado. Então, tá certo. Como eu não fiz o login e já existe um administrador no sistema, eu tenho que incluir com o administrador, com o usuário do administrador. Ele é o único usuário que consegue fazer isso. Então, agora eu vou fazer o login com o administrador. Vou clicar aqui em login. Vou digitar o e-mail e senha. Vamos dar uma olhada aqui. O e-mail do administrador é teste@teste1.com. Vou colar aqui. E a senha é password, com letra maiúscula o P. Vamos executar. Está aqui o token. Vamos copiar o token. Clicar em Authorize. Bear, espaço e o token. Autorizar. Posso fechar. Já estou autenticado. E agora sim, aqui em Register, vamos registrar o usuário Jonas. Vamos ver se a gente consegue. Vou executar. Descendo aqui, eu já tenho o retorno do token do usuário que eu acabei de incluir. Se eu vir aqui no banco, vamos atualizar essa lista. Perceba que eu já tenho o usuário Jonas cadastrado. Então a regra está correta. Somente o administrador consegue incluir novos usuários. Bom, e para finalizar, vamos deixar todos os endpoints, menos aqui o register e o login, que já estão configurados, mas os demais eu tenho que deixar para somente os usuários do sistema, já que é um sistema interno, para uma livraria específica. Eu vou aplicar um authorize para todos esses métodos. Então eu posso parar aqui a aplicação, vou abrir aqui o meu controller de cliente, empréstimo e livro. Nos 3 eu vou aplicar um authorize, colocar um data annotation authorize para toda a controller. Então todos os endpoints eu vou ter que fazer o login para executar. Então aqui em livro controller eu tenho authorize, empréstimo a mesma coisa e por fim o cliente. Então vamos executar. Bom, então se eu tentar incluir aqui um novo empréstimo, vou colocar uma data qualquer, colocar aqui para o dia 15, a data de entrega, executar. Ele me retornou 401, não autorizado. Então qualquer outro método vai ser retornado 401, porque eu não estou logado. Agora, se eu fizer aqui um login, vou fazer o login agora com o Jonas, né, que eu acabei de incluir ele aqui. Vou colocar o e-mail dele, a senha. Vamos executar. Já tem aqui o token. Lembrando que ele não é administrador. O administrador que incluiu ele. Vamos voltar aqui em Authorize, Bear, espaço. Eu vou colar aqui o token. Fiz o login com a conta do Jonas. Vamos vir aqui em empréstimos. Vamos tentar incluir esse novo empréstimo. Executar. Consegui executar, mas ele retornou a seguinte mensagem: o livro não está disponível para empréstimo. Isso significa que o livro com o ID 2 ele já foi emprestado para alguém. Bom, mas está correto. Ao invés de retornar que eu não tenho autorização, ele me retornou a mensagem de que eu não posso emprestar o livro de ID 2. Bom, agora vamos tentar registrar um novo usuário. Vamos aqui em Register, Tryout. Vamos colocar aqui um nome. Colocar aqui Moisés. Colocar aqui o e-mail e a senha. Vamos executar. Descendo aqui, eu recebo um não autorizado. Você não tem permissão para incluir novos usuários. Realmente, como eu estou logado com a conta do Jonas, que ele não é administrador, eu não tenho essa permissão. Então está correto a nossa configuração.
Com isso, finalizamos o desenvolvimento da API de empréstimo de livros. É claro que eu posso fazer mais ajustes aqui, otimizar, por exemplo, a lista de empréstimo, a lista de livros. Eu vou continuar fazendo esses vídeos, né, ainda sobre essa API, porque tem bastante coisa que a gente pode melhorar nela. Por exemplo, aqui em empréstimo, vamos supor que a gente tenha 1 bilhão de empréstimos já feito. Se eu executar um get em empréstimos, eu vou listar todos os meus empréstimos. Isso vai fazer uma sobrecarga no sistema. Imagina você listar 1 bilhão de itens. Então, eu posso otimizar para listar esses itens fazendo uma paginação. Vou ensinar isso ainda nesse curso. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem incluir o front-end dessa aplicação junto com a API. Alguns preferem deixar a API separada do front-end, não tem problema nenhum, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês podem incluir o front-end junto com a sua API. Isso eu vou deixar para a próxima aula. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Então vou ficando por aqui. Falou, até a próxima.